Ethan, dile hola. Hola. Dile gracias. Graça e paz, igreja abençoada do Senhor. Me chamo Ralph, ela se chama Nilda. E o Ethan. Esse neném se chama Ethan. Isso. Dile hola. 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 Gracias. Gracias. Bueno, nós somos brasileiros, já se pode notar pelo português, né? E somos missionários aqui na Igreja da Paz da Venezuela. E o pastor Efraim, com a pastora Teresa, eles são os pastores aqui da Igreja da Paz da Venezuela, aqui de Maturim. E eles pediram para que nós fizéssemos esse vídeo explicando para vocês um pouco, né, da situação, da realidade da realidade da Venezuela, a realidade da igreja, né, do país e tudo. Até pela questão do português, para ficar mais fácil para entender, tá bom? Apesar de que possivelmente eu cometo alguns erros de português. Já me afeta um pouco depois dos 3 anos que vivo aqui, mas eu vou deixar minha esposa falar um pouquinho. Bom, querida igreja, é uma honra para a gente, né, poder estar compartilhando assim, esse momento com vocês. E queremos agradecer muito, primeiramente, a Deus pelo esse privilégio e essa honra que nós estamos tendo, né, de poder estar servindo ao Senhor aqui nessa nação. E também, nesse momento, a gente quer estar compartilhando, né, meu amor, um pouco daquilo que nós temos vivido aqui, nós estamos vivendo, e tanto como igreja, como casal, a gente também está... Como família. Como família, a gente também vai estar falando um pouco para vocês, para a igreja estar entendendo um pouco aí a situação que Venezuela está vivendo e um pouco da nossa experiência pessoal, que nós cremos muito que é a vontade de Deus a gente estar aqui fazendo a obra dele. É um privilégio muito grande quando Deus chama a gente para fazer. E, claro, como sempre, tem os seus desafios, que não é fácil, muitas vezes, né, para a gente seguir nesse trabalho e obedecendo esse chamado que Deus nos convocou para estar aqui. Então, eu quero deixar aqui com o meu esposo para que ele... Nós somos missionários voluntários, estamos na Venezuela já tem 3 anos, como família, como disse a Nilda. Ela já vive na Venezuela há 8 anos, ela veio com seus pais, o pastor Dori e a pastora Jo. Eles vieram começar essa igreja aqui em 2012. E Nilda veio nesse tempo e passou todo esse momento, toda essa situação do país aqui. Os tempos mais difíceis de 2017 para cá foram mais difíceis e em questão de comida, né? Hoje... 2017, né? Sim, de 2017 para cá. Hoje, em relação à comida, já está mais... Já chega aqui. Já chega comida, né? Tem comida no mercado, tem que isso. A questão do preço, o preço é alto. O preço é muito alto e não vale... Não é que não vale, as pessoas não conseguem comprar para poder viver, né? As pessoas têm que sobreviver. O salário mínimo venezuelano hoje está em média de R$6. E com R$6 tu não compra meio quilo de queijo. Tu não compra, com R$6 tu compra 1 quilo de arroz e fica um pouquinho para comprar que não alcança para nada. E eu costumo dizer que R$2 aqui não consegue comprar nem um pirulito, nem uma chupeta, né? Que é o pirulito. Que é o pirulito. Então é uma situação complicada para o venezuelano. Hoje mesmo o país ele está passando... Não só para o venezuelano. Não só para o venezuelano, para nós também. Que estamos aqui, que vivemos a realidade, somos né? Somos voluntários, né? E somos voluntários, né? Então, assim, como disse ao princípio, né? Deus tem um chamado para nós, mas
viver essa experiência, esse chamado, requer muita determinação. É isso que eu digo, né? Muita determinação. Talvez vocês vão ver foto aí que foi enviada também, nós aqui tendo experiência. Bom, foto que sai do meu esposo, né? A gente cozinhando em lenha, porque a situação... Eu não deixo ela cozinhar na lenha, tá? Eu sou... Porque ele é um maravilhoso esposo. E a gente tá vivendo, já temos 2 meses já sem gás. Imagina, 2 meses sem gás, porque não consegue, porque não tem, tá em falta mesmo. E quando se consegue, caríssimo, tá caro, tem que comprar em dólar. E assim, mais ou menos um pouco mais dessa situação, mas ele vai contar melhor sobre essa parte. Bom, em relação à situação do país, né, essa é a situação. Nós temos irmãos aqui na igreja que já estão 6 meses sem gás. 6 meses tendo que ir buscar lenha, madeira no meio do mato para poder fazer sua comida, para poder fazer, né? Consegue comprar um fogãozinho elétrico, aquele de 2 bocas, mas esse fogãozinho ele não é feito, não é tão resistente para 5 meses. Nós compramos um e aguentou 3 semanas e já não funcionou. E mesmo que a gente mandou arrumar, não funcionou. Então voltamos para lenha outra vez. E de verdade, a situação para quem vive na Venezuela hoje é muito tensa, é muito apertada, assim. A pessoa tem que ter, como disse minha esposa, a pessoa tem que ter determinação. Por isso muita gente da Venezuela vai embora, porque não consegue, porque não mantém, né, não tem uma estabilidade financeira. Já tem gente que está, por exemplo, aqui mesmo onde a gente vive, no bairro da frente onde a gente vive, as pessoas já têm 1 mês sem água, né? Temos discípulos que já estão com 2 meses, 3 meses. Tem bairros aqui de Maturim que já está sem água há mais de 6 meses. A falta de água é um problema grande dentro da Venezuela. Também, né? E quando as pessoas podem, elas compram aqueles garrafão de 20 litros de água para poder ter água para poder fazer comida quando tem gás, né? Ou quando não tem que fazer na lenha, precisa de água do mesmo jeito. Mas você vê muita gente aqui na Venezuela buscando água nos rios, buscando madeira no meio do mato para poder fazer comida. Essa é uma realidade do nosso país, eu digo aqui, do nosso país, da Venezuela, né? Claro. Já nós de verdade assumimos esse país como nossa nação, como o lugar que Deus quer que a gente esteja. E de verdade fazer a vontade dele é o mais forte. O bebê tá querendo. Então, mira para allá. Então, nós estamos aqui de verdade com esse propósito. A igreja como tal agora não está podendo reunir por causa da quarentena radical, né? Na quarentena muito fechada mesmo. Foi suspendido todas as reuniões religiosas, cultos, todas as reuniões em cinemas, tudo isso foi suspendido. E pode voltar agora, a partir de novembro, dezembro já pode voltar, mas somente com 40% da capacidade do local e muitas restrições, incluso que o próprio pregador não pode ser maior de 65 anos. Então, ou pessoas maiores de 60 anos não podem ir para a igreja. Claro, por questão de cuidado, né? E nós, nesse momento, estamos sem o local, porque tivemos que entregar, porque era alugado. Era alugado, não íamos ficar pagando. Local próprio. Não íamos ficar pagando aluguel de um prédio que a gente não está utilizando.
Então é complicado. Toda oferta, toda ação social que é feita, né, para a igreja como tal, quando se pode, quando se mandam, né, ofertas na igreja, que o pastor Efraim com a pastora Teresa, eles fazem bolsas de alimento que consegue alcançar aí 60 pessoas, 60 famílias, perdão, 60 famílias que recebem uma bolsa básica que dura aí uma semana, 8 dias, 9 dias máximo, dependendo que da também não quantidade são de grandes, pessoa, né? Mas é uma bolsa básica, uma cesta básica com alimentos não perecíveis, não é com alimento, não vai proteína, não vai verdura. Então, a pessoa, por exemplo, passamos às vezes de 2 meses, 3 meses sem comer uma proteína, sem comer carne, sem comer frango. A gente consegue resolver a questão da proteína com uma mortadela, com um uma ovo, salsicha. uma salsicha, que são mais econômicos, né? Então essa é a maneira como a gente consegue resolver. Então se nós, como brasileiros, só conseguimos resolver assim, imagina o venezuelano. Porque hoje a gente não tem diferença. Ele fala assim, né? Se nós como brasileiro, mas a gente não tem uma entrada fixa, assim, para dizer, eu posso me manter e ter uma condição diferente de um venezuelano. Sim. Entende? Não tem como a gente. Não tem essa diferença em nós, porque nós somos estrangeiros. A única diferença que estamos aqui é que somos estrangeiros. Sim. Mas em relação à realidade econômica nossa, em relação a eles, vivemos também como eles. Não tem diferença. E mais pagando aluguel, né? E mais que nós estávamos pagando aluguel, acabamos de sair de um aluguel agora, porque cederam uma casa para a gente morar. E graças a Deus isso foi uma das coisas que nos aliviou muito, porque era muito... Era um peso. Um peso que tinha que estar pagando aluguel e imagina, tirando um dinheiro que às vezes a gente tinha que estar reunindo até pagar um aluguel que às vezes até nos afetava para ficar até sem comida em casa, porque a prioridade é pagar o aluguel. E a segunda prioridade era comprar fralda e leite pro neném. Pro neném, entende? Então era essa situação aí, essas experiências. E falando do neném, seria importante também ressaltar para a igreja que nós, por ter um filho venezuelano, nós tivemos direito à visa. Sim. Né? Então a visa fixa. Então nós estamos legalmente no país. A gente não está no país como turistas, que a cada 3 meses, a cada 90 dias tem que ir lá na fronteira, sair, passar 5 dias, 10 dias para lá para o Brasil e voltar de novo. Né? Nós estamos como residentes fixos na Venezuela, como família residente. Temos visa e isso de verdade ajuda muito a gente, até no trabalho na igreja. E a questão do gasto também, que não precisa gastar, porque uma viagem agora até a fronteira está muito caro. $300 de carro. E para fazer isso a cada 3 meses, imagina, ia ser muito dinheiro para a gente estar indo na linha e voltando. E graças a Deus a gente não precisa fazer isso. Hoje em novembro, são $300 por pessoa de carro. Ou seja, Nilda e eu seria $600. E isso com o ITA em cima da gente. Vamos pagar o local do ITA, a cadeira do ITA, o posto do ITA, vamos pagar mais 300. Aqui não tem muita diferença, aqui não tem diferença de preço. Então, imagina R$1 seria em quanto, amor, para eles entenderem? Tu fala em dólar, mas em real seria em real seria aproximadamente, no Brasil, seria aproximadamente R$4.500. R$4.500. Só para ir. Para Boa Vista, uma viagem de 12 horas de carro. E aqui na Venezuela, esse mesmo valor eu estaria falando de aproximadamente R$6.000.
Porque o dólar hoje aqui está chegando a 6,80, 6,90, R$ 6,90 aqui. 6,90, entende? A diferença é grande. Por isso que às vezes quando vamos necessitar, por exemplo, até quando para o aluguel da casa. Então alguém me mandou dinheiro para o aluguel da casa. Ah, vou mandar para ti $50. Então a pessoa faz a conta nos $50 do Brasil. Aqui não é a mesma coisa, vai faltar e a gente corre por aqui para ver como consegue, né? Então, isso é um pouco do que a gente passa, do que como está a igreja. A igreja também, ela tem... A questão da gasolina também, que é outro problema, né? Gasolina. As pessoas conseguem gasolina aqui a $3, $4. Tem estados da Venezuela que vendem a gasolina a $5. E ademais da fila, né? Além da que você tem que passar noite... Quilométrica. E noite na fila para conseguir colocar, tipo, 20 litros de gasolina. Não é encher o tanque. É. E toda essa situação, tudo isso, então, mantém as pessoas também muito cansadas. Isso, o país vive uma pressão psicológica, uma pressão espiritual muito grande por parte o espiritual de trevas, né? Dessa o situação inimigo do realmente socialismo, do né? socialismo. Que o socialismo, ele impõe isso sobre as pessoas, né? Essa tal dependência, assim, né? E é uma certa escravidão, né? Do governo, da situação. Então, infelizmente, hoje a Venezuela está vivendo isso. Deixa eu falar um pouco, então, para vocês também com o trabalho ministério. Bom, nós, particularmente, Nilda e eu, somos líderes do Paz Kids. Apesar de que o Paz Kids hoje não está reunindo. O Paz Kids é esse bebê que está por aqui, que não deixa eu ficar perto da mãe dele. E também... Paz Kids, somos líderes do Paz Kids. Estou como diretor da escola, né, apoiando o pastor Efraim aqui em relação à escola da igreja, aos cursos, à nova criatura, tudo isso. E você ainda lidera também a mídia. Lidero mídia. Estamos aqui de verdade fazendo um apoio e lideramos uma cor também. Uma cor com 15 células. Uma cor com 15 células e aproximadamente 100 pessoas, 120 pessoas. Sendo que, assim como na igreja, a assistência, né, de pessoas, a maioria dela, a metade dela é criança. Quando a gente volte a congregar e tenha essa liberdade, o nosso desejo, mesmo o desejo do nosso coração e a nossa fé e esperança em Deus, é que todas essas crianças voltem. Amém. Porque no culto, a gente atendia no culto em média de 150 crianças. E nas células chegava a ter 250 para 300 crianças por semana. É muita criança. E a maioria dessas crianças, elas vão por causa da comida que é dada no culto. No culto. Né? Tivemos que fazer esse trabalho. Tivemos que fazer esse trabalho, porque muitas crianças chegavam e desmaiavam. Com fome. O senhor pedia... Eu cheguei, nesses 3 anos que eu vivo aqui, eu visualizei crianças chegando na igreja com vasilhas. E eu entrava no Paz Kids para supervisionar. E eu perguntava, mas por que você trouxe essa vasilha? Ela disse, porque eu vou colocar a comida que me derem aqui, eu vou colocar para levar para os meus irmãos. Eu vou levar para os meus pais, porque a gente está sem comer desde ontem. Porque tá assim, situação de fome mesmo. Situação de fome, Muita situação fome. difícil, né? Então as crianças, elas vão para a igreja por causa da comida que é oferecida. Chegou um tempo aqui, bom, ainda tem essa realidade que famílias, elas faziam apenas uma refeição. Por dia. Por dia, na casa. Por causa da situação de caro e que não conseguia alimento. E quando conseguia era muito caro, então as crianças chegavam com fome nas aulas. E situações mesmo, como disse meu esposo, de criança desmaiar na aula. Imagina, a gente tinha, né, assim, essa obrigação, esse dever de dar a comida para elas, para que elas pudessem, né, receber a palavra. E aí cresceu muito o número de crianças por isso, porque elas vinham por isso, né, pela questão da comida. E queridos, com tudo isso que já falamos bastante coisa da realidade da Venezuela. Eu quero falar uma coisa para você, igreja.
Nós temos um grande exemplo, né? Uma frase que nos impacta muito, que diz que só o pastor apóstolo Melvin diz: a gente só tem uma vida e logo ela passará. E só o que é feito por Cristo é o que permanecerá. E eu creio de verdade no meu coração que esse desejo e esse sentimento que está nascendo no coração de vocês, primeiro foi Cristo que colocou, foi Deus que colocou, o Espírito Santo vivendo, e o Espírito Santo caminhando no meio da igreja, ele colocou esse desejo e esse desejo no coração de cada um de vocês, no coração do pastor de vocês. Queremos abençoar de verdade a vida desse pastor, do pastor aí da igreja. Não me informaram os detalhes, qual a igreja, o nome, ou o estado. Me falaram que é do Rio de Janeiro, mas a cidade. Mas eu quero de verdade, a Igreja da Paz da Venezuela, ela quer abençoar a vida de vocês com essa palavra. Que, aproveitando essa frase do pastor Melvin, que diz que tudo que é feito por Cristo é que permanecerá. Só o que é feito por Cristo permanecerá. E de verdade, o que vocês estão fazendo não é por homens, não é por mim, não é por minha esposa, não está falando, vou fazer isso para ele. Não. Vocês estão fazendo isso por Cristo, por amor a Cristo, e isso vai permanecer. Isso vai dar frutos, e frutos que permanecem. Aleluia, tá bom? Em nome de Jesus, nós declaramos essa palavra em vocês, que tudo que vocês sembrarem, tudo que vocês plantarem, vocês vão colher, vocês vão receber de maneira abundante. Em nome de Jesus. Nós declaramos essa palavra e declaramos esse tempo de crescimento, esse tempo de uma explosão realmente nas finanças dessa igreja. Amém. Em nome de Jesus. Nós declaramos sobre essa igreja um tempo que os dízimos serão maiores, que as ofertas elas serão maiores, e Deus me recorda agora um momento em que foram construir o templo e levaram tanto ouro, tanta prata, tantas pedras preciosas, tantos tecidos, tanta tela, e ofertaram muito. E Moisés disse: para, já chega, porque não tem mais aonde guardar e não tem mais o que fazer com tanto dinheiro. Em nome de Jesus, essa igreja vai experimentar isso. Amém. Essa igreja vai experimentar isso. E eu creio nisso. Deixa eu contar uma coisa para vocês antes de terminar. 1 Coríntios capítulo 8 fala da igreja de Macedônia, que foi uma igreja abundantemente pobre, mas por causa da sua generosidade eles abundaram. Nós começamos a fazer aqui, né, através da pastora Teresa, o quilo do amor nas células. Nas células. Nas células e no culto. E levava, no final do mês, levava para o culto. E, queridos, creio vocês vão ver uma das fotos que tem uma caixa, quilo do amor. E eu estou justamente aí atrás, que me tocou esse dia ser auxiliar do culto. Foi tão impactante ver como essa igreja da Venezuela, eles tendo meio quilo de arroz, eles levavam para ofertar, porque eles entenderam que, assim como a igreja de Macedônia e Deus sobreabundaram na sua generosidade, nós também poderíamos fazer. E queridos, nós conseguimos de verdade, através do quilo de amor, cada um levando meio quilo de arroz, meio litro de óleo, um levando um quarto de quilo de sal, sabe? Um levando meio pacote de macarrão. Isso passou, queridos, e de verdade para nós. Isso aconteceu. Passou também. Isso aconteceu. E pra gente foi algo que, pra mim, foi algo impactante, sabe? Ver como essas pessoas que não tendo o que comer, eles tiraram da sua despensa e levaram para a igreja, para ofertar, e puderam alimentar outra pessoa. Isso de verdade é muito edificante. E o que vocês estão fazendo vai sobreabundar na vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. Jesus. Amém. Bueno, tchau.